Nefertiti. Seu nome ecoa através dos tempos, um sussurro de poder e mistério. Ela foi a rainha que governou ao lado de Akenaton, o faraó que ousou desafiar os deuses do Egito. Sua beleza, lendária, seu reinado, inesquecível, mas sua história, envolta em enigma. A vida de Nefertiti continua a nos fascinar. Ela era mais do que um rosto bonito. Ela era uma governante poderosa, um ícone religioso e uma mulher que ousou quebrar barreiras. Mas ela também era uma figura controversa, odiada por uns e adorada por outros. Por que Nefertiti foi tão reverenciada quanto difamada? O que levou ao seu desaparecimento repentino e misterioso? Junte-se a nós, enquanto mergulhamos nas areias do tempo para descobrir a verdade sobre Nefertiti, a enigmática rainha do Antigo Egito. Prepare-se para ser cativado por uma história de amor, traição e poder. Esta é a história de Nefertiti, a faraó esquecida. As origens de Nefertiti permanecem um tema de debate. Alguns estudiosos acreditam que ela era uma princesa estrangeira, sua beleza tendo cativado o jovem faraó Amenhotep IV. Outros argumentam que ela era uma nobre egípcia de alto escalão, destinada à grandeza. Independentemente de suas origens, a ascensão de Nefertiti foi meteórica. Ela se casou com Amenhotep IV no início de seu reinado. Ele concedeu a ela poder e influência sem precedentes. Suas imagens adornavam templos e túmulos, um testemunho de seu status elevado. Nefertiti não se contentava em ser uma mera figura decorativa. Ela abraçou seu papel como grande esposa real. Ela participou ativamente da vida religiosa e política. Sua influência sobre Akenaton era inegável. Juntos, eles inaugurariam uma era de mudanças e reviravoltas sem precedentes. Amenhotep IV, impulsionado por sua fé fervorosa em Aton, o disco solar, iniciou uma revolução religiosa. Ele mudou seu nome para Akhenaton, que significa útil a Aton. Ele elevou Nefertiti a um status quase igual ao seu. Juntos, eles abandonaram os deuses tradicionais do Egito. Eles estabeleceram uma nova capital em Amarna, dedicada à adoração de Aton. Nefertiti desempenhou um papel crucial nesta nova religião. Ela foi retratada adorando Aton ao lado de seu marido. Seu reinado foi marcado pela inovação artística e por um afastamento das normas tradicionais. No entanto, suas reformas foram recebidas com resistência pelo poderoso clero de Amon, que viu sua influência diminuir. As sementes da discórdia foram plantadas, preparando o cenário para um período tumultuado na história egípcia. Enquanto alguns abraçaram as mudanças trazidas por Akhenaton e Nefertiti, outros os viam com suspeita e ressentimento. O abandono dos antigos deuses criou inimigos poderosos. O clero, antes reverenciado e influente, viu seu poder diminuir sob o regime de Aton. O papel proeminente de Nefertiti na vida religiosa e política também alimentou o descontentamento. Alguns sussurravam que ela era a força motriz por trás das reformas radicais de Akhenaton. Eles a acusaram de manipular o faraó, desviando-o dos costumes tradicionais. As sementes do ódio, uma vez plantadas, começaram a criar raízes. Embora a extensão da oposição permaneça incerta, é evidente que Nefertiti não era universalmente amada. Seu legado, assim como o de seu marido, seria para sempre marcado pela controvérsia que cercou seu reinado. Seção 5. O desaparecimento da faraó. Realidade ou ficção? Após 12 anos governando ao lado de Akhenaton, Nefertiti desapareceu dos registros históricos. Seu destino permanece um dos mistérios mais duradouros do Antigo Egito. Ela morreu repentinamente de doença ou acidente. Ela foi vítima de intrigas palacianas, com seus inimigos finalmente silenciando a poderosa rainha?
Algumas teorias propõem que Nefertiti não desapareceu. Em vez disso, ela assumiu uma nova identidade. Seria possível que ela tivesse se tornado Nefer-Neferu-Aten, uma faraó que governou brevemente após Akhenaton. Seria possível que ela tivesse governado sozinha como uma poderosa rainha? A falta de evidências conclusivas garante que o desaparecimento de Nefertiti permaneça um tema de intensa especulação. Sua história, que antes parecia terminar abruptamente, assume uma nova dimensão de intriga. Ela foi vítima das circunstâncias ou um mestre de seu próprio destino? A resposta perdida no tempo continua a nos escapar. Seção 6. A tumba vazia e seus segredos. No Vale dos Reis, o local de descanso final dos faraós, encontra-se uma tumba que aprofunda o mistério em torno de Nefertiti. Originalmente destinada a Tutankhamon, o jovem rei, a tumba contém pistas tentadoras que sugerem que um ocupante diferente pode ter sido pretendido. O tamanho e o layout da tumba, incomumente pequenos para um faraó, levaram alguns a acreditar que ela foi originalmente projetada para uma governante. Seria este o local de descanso final de Nefertiti, apressadamente reaproveitado após sua morte? Aumentando a intriga, vários artefatos dentro da tumba trazem o nome de Nefer-Neferu-Aten, a enigmática faraó. Seria esta uma tentativa deliberada de apagar a memória de Nefertiti e substituí-la por uma sucessora mais palatável? A tumba vazia, uma sentinela silenciosa no Vale dos Reis, guarda segredos que poderiam reescrever a história. Seção 7. A busca pela múmia de Nefertiti. A busca pela múmia de Nefertiti tem fascinado arqueólogos e historiadores por séculos. Seu local de descanso final permanece um mistério, alimentando especulações e inúmeras expedições. Alguns acreditam que sua tumba está escondida dentro da vasta necrópole de Amarna, a cidade que ela governou ao lado de Akhenaton. Outros especulam que sua múmia pode estar entre aquelas descobertas no Quete Real, em Deir el-Bahri. Esta tumba secreta continha os restos mortais de vários faraós, escondidos às pressas durante um período de turbulência política. Seria Nefertiti uma delas, sua verdadeira identidade mascarada pelo tempo e pelas circunstâncias? Apesar dos avanços tecnológicos e dos esforços incansáveis, a múmia de Nefertiti ainda não foi encontrada. Seus restos mortais, caso tenham sobrevivido às ravagens do tempo, poderiam fornecer informações valiosas sobre sua vida, morte e a verdadeira natureza de seu reinado. A busca para encontrá-la continua, um testemunho de seu fascínio duradouro e dos mistérios que ainda a cercam. Seção 8. Nefertiti foi apagada da história? O mistério do desaparecimento de Nefertiti se aprofunda ao considerarmos a possibilidade de que sua memória tenha sido deliberadamente apagada da história. Após a morte de Akhenaton, seus sucessores fizeram de tudo para desmantelar a religião de Aton e restaurar os antigos deuses à sua antiga glória. Teriam eles também tentado apagar o legado de Nefertiti, vendo-a como um símbolo de um passado herético? Suas imagens foram desfiguradas, seu nome cinzelado para fora dos monumentos. Seria este um ato de vingança por parte daqueles que se ressentiam de seu poder e influência? A destruição deliberada de suas imagens e a remoção de seu nome dos registros históricos sugerem um esforço conjunto para apagá-la da memória. Nefertiti foi vítima da damnatio memoriae, a prática antiga de condenar indivíduos ao esquecimento, obliterando todas as evidências de sua existência. A resposta, envolta nas brumas do tempo, continua a nos fascinar e intrigar. Seção 9. A maldição do faraó. Um aviso do além. Lendas e folclore muitas vezes se entrelaçam com a história, adicionando um elemento sobrenatural aos mistérios que cercam Nefertiti.
Alguns acreditam que uma maldição protege sua tumba, um aviso para aqueles que ousam perturbar seu sono eterno. Esta maldição, sussurrada como sendo tão potente quanto a de Tutancâmon, é dita trazer infortúnio e até morte para aqueles que buscam descobrir seus segredos. Embora não haja evidências científicas para apoiar a existência de uma maldição, as mortes prematuras de alguns indivíduos envolvidos na escavação de antigas tumbas egípcias alimentaram essas crenças. Coincidência ou um espírito vingativo buscando retribuição do além-túmulo? Quer uma maldição realmente exista ou não, a crença duradoura em seu poder adiciona outra camada de intriga à história de Nefertiti. Serve como um lembrete de que alguns mistérios são melhor deixados intocados, para que não enfrentemos a ira dos antigos. Seção 10. O legado de Nefertiti. Um mistério duradouro. Apesar dos mistérios que cercam sua vida e desaparecimento, o legado de Nefertiti continua a cativar o mundo. Seu busto icônico, famoso por sua beleza e graça, permanece um símbolo do Antigo Egito e do fascínio de uma era passada. Sua história, embora envolta em enigma, continua a inspirar artistas, escritores e historiadores. Ela representa o poder das mulheres em uma sociedade patriarcal, uma rainha que ousou desafiar as convenções e deixar sua marca na história. O mistério duradouro de Nefertiti serve como um lembrete da vastidão do tempo e das incontáveis histórias que permanecem não contadas. Seu legado, uma tapeçaria tecida a partir de fatos, especulação e imaginação, continuará a intrigar e inspirar gerações vindouras. Seção 11. Conclusão. A Rainha Inesquecível. A história de Nefertiti é uma história de ambição, poder e, em última análise, mistério. Ela foi uma rainha que quebrou barreiras, uma faraó que desafiou as normas e uma mulher cuja beleza cativou um império. No entanto, sua história permanece incompleta, seu desaparecimento um enigma que continua a desafiar historiadores e arqueólogos. Ela foi uma governante implacável, movida pela ambição, ou uma vítima das circunstâncias, seu legado manchado por aqueles que buscavam apagá-la da história? A resposta, perdida no tempo, apenas aprofunda nosso fascínio por essa figura enigmática. A história de Nefertiti nos lembra que a história nem sempre é clara e objetiva. É uma tapeçaria tecida a partir de fragmentos de verdade, especulação e imaginação. E dentro desses fios de incerteza, reside o fascínio duradouro do passado, convidando-nos a desvendar seus segredos e juntar as peças das histórias daqueles que vieram antes de nós. Nefertiti, a faraó esquecida, permanecerá para sempre uma rainha inesquecível.